Google I/O acabou de acontecer com várias novidades. Nvidia posta resultado recorde, está entrando em novos mercados. Briga do Elon Musk com o Sam Altman da OpenAI. Tem muita coisa acontecendo no mercado e a gente está destilando todas essas notícias e trazendo exatamente o que importa para você e, mais importante, o que está por trás dessas notícias. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente tenta trazer insights, novidades e muito mais que podem, de alguma maneira, impactar o seu negócio, a sua carreira e o seu papel nesse mercado de inovação. E eu queria hoje, com esse episódio, também anunciar um novo momento do Growthaholics. A partir de agora, o Growthaholics passa a integrar aqui toda a mídia da Exame. Pois é, a gente passa a estar aqui numa casa nova, com a distribuição da Exame, mas principalmente com acesso a todas as notícias, entrevistados e tudo mais que pode fazer sentido para você. A ideia é manter a nossa pauta editorial, manter o nosso rumo, mas contar com essa super parceria que a partir de agora se inicia para beneficiar você aqui que nos ouve. E hoje é um episódio que a gente vai mudar o formato. Normalmente a gente pega um tema específico, mas nesse a gente resolveu fazer uma vez por mês um episódio onde a gente faz um giro pelo mercado de tecnologia, pegando tudo o que aconteceu e destilando isso, fazendo um download dessas notícias, falando o que está por trás delas, o que isso significa para você e muito mais. E, obviamente, eu trago junto comigo, nesses episódios, o editor de tecnologia e inteligência artificial da Exame para a gente discutir. Eu tenho certeza que tem muita coisa legal e muitos insights para você nesse episódio. Se você gostou, não deixa de comentar, porque a gente vai colocar esse formato uma vez por mês a partir de agora. Valeu e curta o episódio. Seja muito bem-vindo a esse novo quadro aqui do Growthaholics. Obrigado, Pedro. É um prazer. Enfim, é um prazer também estender esses assuntos, né? Acho que uma matéria, às vezes, não dá conta de abraçar tudo que uma história dentro dessas evoluções de tecnologia, de inteligência artificial, tudo isso que é trazido ali numa matéria, ainda assim não dá conta de explicar tudo que está em volta, né, do tema. E está todo mundo curioso, tentando prever o próximo passo, prever a próxima inovação, tentando entender o que esse mundo novo que está acontecendo agora diante dos nossos olhos, né? É isso aí. Eu estava antes de começar perguntando para o André aqui se eu devia comprar Nvidia mais ou não. Ele não conseguiu me dizer. Eu acho que ele não quer fazer recomendações de investimento. Acho que não ainda, né? Tem IPOs aí pra gente esperar que talvez sejam mais... Alguns bem relevantes, né? Vale a pena esperar um pouquinho. Tá no track aqui, a gente vai falar sobre isso. A ideia é a gente falar sobre várias matérias, um modelo bem rápido, né? Mas também dando insights aí para você que é nosso ouvinte. E eu queria começar aqui com essa matéria, André, do Google I/O. Teve o evento, que é o super evento do Google, de lançamentos e tudo mais. E a gente falou muito de lançamentos de IA e tudo mais, mas tem algumas mudanças importantes de negócio, do modelo, né? E uma delas é o Google, enfim, ganhou bilhões, né, de dólares aí durante muitos anos com a busca da Apple, né, no Safari. Quando o cara digitava qualquer coisa no campo de URL, ele abria automaticamente a busca do Google, e poucas pessoas sabem que isso era um contrato aí muito grande. E eu queria te perguntar, para a gente começar aqui, o que mudou e para a gente começar a discutir sobre esse tema do I/O aqui. Eu acho que um passo atrás, esses eventos do Google ou de qualquer grande empresa, acho que
tem que olhar para 3 momentos ali. Quando eu vou cobrir, eu sempre tento entender o que a empresa está mostrando, né, quais são as novidades que ela trouxe, o que de fato ela está fazendo com aquilo, qual transformação vai acontecer a partir daquilo, como os usuários vão passar a usar aqueles produtos, e a outra é a reação do mercado, né. Você consegue medir se aquilo está acertado com a expectativa do mercado, depois com a reação da Uhum. bolsa, dos concorrentes, o sobe e desce ali, sempre indica um pouco desse caminho. O Google agora está tentando pôr uma proposta ali de matar praticamente a lista de marcadores azul, né, aquela busca de 10 links, aquilo já está ficando para trás. Teve o Google Overview aí, todo mundo começou a ir menos para as páginas, né, os sites de notícias, os outros serviços que existiam na internet começaram a ter uma queda de audiência, e o Google foi escalando isso, né. Agora o Gemini está embarcado em absolutamente todos os produtos, acho que são 13 produtos no total que o Google Uhum. tem hoje, Uhum. e, enfim, 1 bilhão de usuários nisso, e todos agora com uma barrinha de Gemini embaixo, enfim, ditando o que eles estão pesquisando, ajustando a conversa do usuário com o produto, e é uma proposta, assim, que acaba até impactando concorrentes ali que estavam já trouxeram esse assunto para a mesa, né. O ChatGPT embarcou essa conversa com o chat, direto com o chatbot, e o Google agora consegue dar um passo mais alto de colocar isso em 13 produtos ao mesmo tempo. 13 produtos que estão ligados com a vida corporativa de todo mundo que tem um trabalho corporativo passa por um Gmail, por um Docs, passa por uma planilha do Google, e também quem usa para o dia a dia, né. Acho que muitos dos serviços do Google estão relacionados à rotina mesmo, a pesquisar Uhum. alguma coisa que você quer, um produto, e tudo isso agora tem Geminis. E ainda não dá para saber exatamente, mas o efeito no mercado, como eu mencionei que você tem que olhar, foi extremamente positivo. Acho que tem uma coisa do Google de tentar fazer algo que eles não querem passar, né. Eles foram a empresa que disruptaram o Microsoft no passado, disruptaram outros serviços que eram dominantes, eles estão tentando se antecipar agora para não passarem por isso, né. Se eles vão ser agnósticos no futuro, incluir mais modelos de linguagem, talvez um exemplo seja na época da disputa de Oracle e Salesforce. Isso é bem corporativo, é bem B2B, mas a Salesforce ficou agnóstica: "Traga sua licença, traga seu serviço, a gente incorpora e você usa tudo de uma vez". A Oracle falou: "Não, você vai só usar o meu". Talvez o Google esteja fazendo isso do começo, usem o que é meu, depois talvez um processo ou outro antitrust ali possa desmantelar isso, e aí eles incluem todo mundo, todos os modelos de linguagem, ChatGPT, Claude, tudo ali na plataforma deles, mas a gente vai estar usando, né. A gente vai estar usando, é. E eu achei interessante, né, que acho que desde que o Sergey Brin voltou lá para o dia a dia e o Larry Page também está envolvido, eles tomaram decisões mais ousadas em termos de produto e, pô, todo mundo estava pensando quando que eles vão mexer na busca mesmo, no produto core, e a gente está tendo provavelmente umas maiores mudanças aí da história do Google num produto que gera muito, muito, muito dinheiro para a E empresa, eu né. acho que ainda tem no meio disso a lógica toda de SEO, né, a gente não sabe exatamente, como vai Isso, funcionar essa internet de respostas generativas, né, como as marcas se inserem nisso, como o usuário recebe isso depois, deve ser ninguém sabe. eu estava esperando aquele texto, assim, eu fui acostumado agora a receber um texto bastante neutro, né, com a minha resposta, mas quando aquilo ali tiver uma inserção de publicidade, como que eu escapo dela? Vai ser uma assinatura, vai ser um outro serviço, vai ter níveis disso? É nessa parte ainda que todo mundo tem um pouco de desconfiança. O Google, apesar de tudo, tá tendo uma trajetória recente de não impactar tantos usuários de Uhum, uma maneira agressiva, né. é verdade. Talvez ele fique ali no meio do campo ainda. O Cloud hoje, talvez não seja a melhor comparação, porque a maioria dos usuários são assinantes, já se isentou disso, não terá publicidade ou, enfim, É seja mais leve. muito corporativo também, né, Exatamente. muito B2B. Já o ChatGPT, a OpenAI já anunciou e vai incluir, né, Já então não, já tá testando é anúncio. parte da dependência de receita deles, então eles devem muito mais agora de expectativa de investimento de infra, se comprometeram muito mais do que as outras empresas, então tem que fechar essa conta no final, né. Falando em OpenAI, a gente tem uma notícia aqui, que é a briga eterna aí do Elon Musk com o o Sama, aí o Sam Altman, aí o CEO da OpenAI, que ele alega que ele, migrou, né, ele pegou o dinheiro dele lá atrás, migrou de uma non-profit aí para uma empresa multibilionária que vai fazer provavelmente a IPO esse ano, e tivemos o fatídico processo aí julgado,
do Musk contra a OpenAI. Como é que você avalia e como é que foi, em termos de resultado? O Musk, o juiz não deu ganho de causa, né, para o Musk, muito por uma tecnicalidade ali de prazo, É, né? a demora do Musk em se manifestar pesou na conta dele, né? Acho que não deu espaço para negociar, mas assim, todo o mercado acho que acabou vendo um pouco mais de uma face do Sam Altman que eles tinham alguma suspeita, né? Talvez ele seja um CEO comparável com o que era o CEO da WeWork, se lembra? Ele, enfim, era uma empresa Uhum. pautada nessa imagem na midiática do CEO, que depois do IPO se desfez, Se né? Ele se desfez. mostrou um cara talvez pouco confiável para o mercado. Não sei se Sam Altman sai fortalecido disso, ele, claro, colocou no escopo já a missão agora de entregar o IPO até o final do ano, mas certamente não é com a mesma imagem de que ele entrou nesse processo, né? E Exato. acho que tem algumas coisas que ainda pesam nele que foram as outras histórias, né, por trás da OpenAI, sem motivos de lucro ali, né? Quando ele, enfim, tem aquela briga toda com o topo ali dos executivos, dos fundadores da OpenAI, ele também demonstrou um pouco disso, né? Teve que pedir ajuda do Satya, da Microsoft, para conseguir voltar, e aí depois desfez tudo. Todo mundo foi embora. Foi bom para o mercado de alguma forma, porque todos os executivos que saíram fundaram alguma empresa ou outra de AI, foram de volta para os laboratórios, avançaram com algumas propostas de tecnologia dos modelos, né? Acho que a CTO, Mira Mira. Murati, né? Ela foi uma das principais ali, o modelo de IA dela é completamente novo, tem uma proposta muito diferente de contexto, de pausa, você consegue falar com ele. Eles fizeram uma demonstração recentemente em que Muito legal aquela demo, né? e você consegue falar com a IA, enfim, a menos na demonstração, ela funciona com pausa, ela sabe que você está formulando o seu pensamento e não interfere, aquilo corre depois de uma forma bastante natural. Então, assim, para o Altman, acho que apesar de ter vencido o processo, talvez não tenha vencido isso no final, né? Exatamente. E ele teve mais algumas derrotas aí. A gente teve né, a gente tá parecendo o Leão Lobo aqui, né? A fofoca do Carpati, que é provavelmente aí um dos caras mais relevantes do mundo de AI, não sei como é que pronuncia Andrew, com esse J no final aqui, Eu André, também não sei. mas o Carpati, ele, pô, foi lá atrás, né, um dos fundadores da OpenAI. Depois ele foi para Tesla, né? Depois ele saiu, criou o termo vibe coding, criou um monte de coisa tipo auto research, e é um cara faz videozinhos treinando AI no YouTube. E aí culminou com o também inimigo do Sam Altman, né? O Dario Amodei da Anthropic, que está bombando, que a empresa, a gente vai falar sobre a Anthropic, mas ele foi lá e trouxe o Carpati de volta, né? De volta, né? Mas os dois também, o Dario Amodei também era da OpenAI, né? Sim. Trouxe ele para Anthropic nas vésperas também, provavelmente, de um IPO. Como é que você enxerga tudo isso, André? Acho que esse momento talvez seja bastante inédito, né? Eu cubro tecnologia tem 10 anos e eu acho que eu nunca vi um momento assim de tão efusivo assim de expectativa para IPO, é uma construção de cenários narrativas para empresas, né? Você tem duas empresas, se a gente for olhar esses dois momentos, OpenAI e Anthropic, são completamente diferentes, né, na Completamente abordagem. diferente. Uma como a gente mencionou, né, a Anthropic voltada para o corporativo, para os desenvolvedores que não olham muito para marketing, olham para benchmark, né? O quanto aquele modelo desempenha, qual é a velocidade, a inferência, né? Quantas palavras ele coloca ali na linha de pensamento. E agora está um pouquinho mais dependente ali da computação, por incrível que pareça, da xAI, né? A empresa de AI do Elon Musk. Aliás, um contrato, pelo Bastante amor de Deus, agressivo. 1,2 bi por mês. E, assim, também, de volta, coisas que a gente nunca viu, né, Nunca na história da vimos. tecnologia. E, do outro lado, a gente tem a OpenAI, uma empresa talvez um pouco mais midiática, mais marqueteira, né, tá voltada ali para o usuário do dia a dia, então é mais sobre a força da marca, mas está comprometendo 300 bilhões de dólares até 2030. E aí, como é que paga essa conta, né? Você tem que... Não tem o mesmo caixa. A Anthropic já dá uma receita... Ainda é baixa, né? Por quanto foi investido ali.
mas já tem um outro cenário, assim, é uma outra leitura de caixa, uma outra leitura de balanço. Talvez a OpenAI ainda se justifique naquele modelo de capitalização das empresas dos 10 anos atrás, né? Uhum. Que a gente via Uber, por exemplo, entrava no mercado com uma expectativa de dar lucro 10 anos à frente depois do É IPO. isso. Isso começou ainda talvez lá no começo dos anos 2000, né? Com a Amazon, a gente tinha também uma empresa assim de quando vai dar lucro. Eu lembro de entrevistas esqueci o nome do CEO da Bezos. Bezos. Ele até colocava aquela cartinha, né? Ele tinha uma cartinha que ele colocava no É, resultado, né? eu lembro, Anexado. eu lembro de entrevistas do Bezos falando assim, de um dia vai dar lucro, não é agora, mas é o quanto eu consigo escalar esse negócio. Talvez a OpenAI esteja fazendo a mesma conta, né? É. E ainda assim, a gente vê que talvez as pessoas talvez não queiram só a IA do dia a dia, talvez elas queiram essa coisa do agente, do cloud code, do software ali, do qual aplicativo eu consigo fazer sozinho e que vai solucionar um problema que eu tenho no meu dia a dia. Não sei, são duas propostas que são boas, o mercado talvez capitalize de formas diferentes ali no final do ano. Eu acho, é. E o Carpati é um cara que pode trazer uma visão muito interessante. Ele é um cara que o debate que está sendo feito, né, é o modelo separado do harness, né, o modelo, pô, pode ter o melhor modelo do mundo, mas quando você encontra um harness tipo o Cloud Cowork ou Code, pô, você consegue fazer muito mais, mesmo se o modelo não é tão avançado. Sim. E eu acho que isso o Carpati consegue trazer uma visão muito legal, e eu acho que a Anthropic tá bem na frente nisso, alguns meses pelo menos na frente da OpenAI. E a OpenAI também está investindo no Codex bastante, tentando virar meio que o Codex virando meio que o Cloud Cowork, É, algo assim, né? mas ainda está muito em aberto, né? Se você vê de Windsurf, a Total. Cursor, a Antigravity, todas essas plataformas ali, elas funcionam. Se você abrir, todas parecem a mesma, né? Todas Assim, parecem igual. e você também tem todos os modelos ali ao mesmo tempo. Uma outra coisa muda, um pouco da gerência dos agentes ali, da orquestração deles é um pouco mais rápido numa coisa, um pouco melhor na outra. Mas também ainda tem as propostas abertas que, para dev, né, funcionam bem, né? Você consegue também, às vezes, fugir desse mundo dos Exato. tokens, que tá custando caro, a conta tá subindo Caríssimo. e tá todo mundo já fazendo isso, botando ali na planilha e vendo quanto sai no final, né? Então, eu acho que ainda as propostas estão abertas, mas os IPOs no final do ano, tanto da OpenAI quanto da Anthropic, vão definir muito, assim, do que vai ser feito. E aí também de o que custou para essas empresas chegarem até esse ponto, né? Acho que a OpenAI, nesse caso, dado que investiu, dado quanto se comprometeu, a coisa do Sam Altman também passar mais o chapéu por aí, né? Ele foi Sim. no Emirados Árabes, Ele é passou um, com ele é um ótimo fundraiser, né? o SoftBank, é outra escola também, É, né? é. O SoftBank também tá ali envolvido com bastante Que é outro dinheiro. massa, que é completamente alucinado, vai lá e coloca, né? É, Aposta e coloca pesado ali, né? Então tem esse elemento. E eu acho que é interessante a Anthropic, você está falando do marketing, né? O marketing é completamente diferente, né? O Sam Altman falou, não, AI não vai tirar empregos e tal. E aí o Dario Amodei chega, não, vai tirar, vai. E aí todo modelo que ele lança, ele fala, não, esse esse modelo aqui, isso aqui é a coisa mais vai poderosa acabar. que eu já vi, vai acabar o mundo, isso aqui, se ele tomar conta do mundo, aí 6 meses depois ele lança o modelo, né? E é sempre esse ciclo. Agora tá com mitos, né? E falando de segurança da informação. Mas é um playbook e lançamento super acelerado no produto. Todo dia tem alguma coisa nova, né? E aqui na rotina de cobrir esses assuntos, a gente também às vezes se pergunta, assim, essas apurações a gente acaba não tendo tanto como cobrir o bastidor ali, de saber de fato se essa conversa existiu ou não, mas é o que as empresas vêm a público dizer, né? Mas com relação ao mitos, assim, de fato, será que eles submeteram ao governo dos Estados Unidos o modelo porque aquilo poderia mudar tudo, assim? A gente escutou isso no EDI do Sam Altman também, né? Uhum. Quando tinha a Strawberry Project lá, que era... Parecia que ia sair uma IA revolucionária, era o ChatGPT 4 ponto alguma coisa, né? E não foi tudo isso. Exato. A OpenAI deu um passo atrás nisso, né? Eles Deu. não vão mais Não tão... vão, é. É legal, tudo que a gente lança é legal, é mais É produtivo, isso, melhor. é bom, usa aí, vê se você gosta e Agora a pronto. Anthropic já vai no militarismo, não vou ceder porque IAs não podem ser usadas em armas, na guerra. Cria uma camada mais preocupante ali, né, do que pode acontecer. Exato.
E Anthropic, você falou da Anthropic um pouco mais austera aí nos investimentos. O próprio Dario Amodei, em entrevista, né, foi perguntar, pô, por que que você não coloca mais dinheiro em infra e tal? Cara, se eu errar aqui, eu quebro, eu não sou louco e tal. E aí o resultado disso é aqueles limites irritantes É. do Claude. Ah, agora só à tarde. E agora com a parceria com a SpaceX aí, com o Colossus, ele aumentou os limites. Mas o interessante é que essa notícia aqui que saiu, né, André, de o primeiro, assim, e de novo, né, não vimos o balanço, né, a empresa não tem capital é, aberto, tá às vésperas de um IPO, então é aquilo que você comentou do evento, por que que ele está anunciando isso agora, mas anunciou um lucro pela primeira vez, aí um lucro mais ou menos acho que de 500 e tantos milhões. Como é que você entende esse anúncio? É um anúncio pré-IPO, André? Como é que você. Eu sinto que a jornada até o IPO deles está muito mais calculada, né? Tá mais certinho. O Mitos é um exemplo disso. Eu acho que tem uma narrativa mês a mês. Os lançamentos, todos muito bem acertados, né? O Cloud Design, por exemplo, você tinha ali todo o setor se reorganizando com relação a Figma, Adobe, Canva. E aí, do nada, o Cloud entra nessa disputa também com um software bastante útil. Eu vi muita gente do mercado criativo com o qual eu conversei. Já todo mundo revendo a conta ali do qual software ia abraçar e já tava, enfim, o Figma é passado já. Tinha Uhum. acabado de entrar na onda dos designers, o Figma, e agora o pessoal já tá falando de cloud design. Então, eu sinto que eles estão fazendo uma estratégia até lá muito mais comedida, mais acertada no impacto, no um marketing mais direcionado no produto, Exato. né? Porque é o que, como eu falei, é o que conta pra eles, é o benchmark do desempenho do produto no final. E eu acho que assim, no final, esses executivos todos, eles têm agora eles já sabem muito bem o quanto as coisas não são permanentes no mercado, né? Você tem domínios que às vezes eles não duram para sempre, Não eles duram duram. períodos, Não né? duram. É. Todo setor, se você olhar, hoje a gente tem a Nvidia dominante, mas um setor agora que encurrala a Intel, a AMD, mas não era assim há Não era. poucos anos atrás, né? Era dominância. Você também tem as respostas vindo da Ásia, modelos mais baratos, open source. Todo mundo lembra o que aconteceu há 2 anos atrás, quando o DeepSeek apareceu, né? O Game mercado over. era o fim. Acabou. E de fato, assim, continua sendo uma boa oferta de open source, enfim, um modelo alternativo, né? A mesma coisa aconteceu agora com o Sora, né? Da OpenAI. Era um modelo Pô, hegemônico vai mudar tudo, a imagem, o não sei o que, pum, mata. a gente estava questionando o que será real a partir daqui, como que a gente vai confiar? Hollywood, contrato com Disney, né? Entrou na conta ali e não aconteceu, né? Bilionário, né? E eles abriram mão do E contrato. agora eu vejo, enfim, só expandindo um pouco mais, a ByteDance eu acho que dominando isso, né? É um mercado de vídeo feito por IA, tá na mão deles, porque saiu o único que podia disputar e deu de bandeja um setor para eles. E isso pode acontecer ainda com Pode, Anthropic e pode. OpenAI. E eu acho que essa, na verdade, o Jensen fala muito isso, essa miopia da gente, os Estados Unidos não venderem mais chips para a China, faz com que a China busque soluções criativas, otimizadas para resolver esse problema. Sim. E eles não vão parar. Então, basicamente, eles estão criando com isso um concorrente, né, com a Huawei e o Google criando parceria com a Comcast, produzindo seus próprios, né, como é que eles chamam? TCUs, É, né, uma outra que proposta, são né? concorrentes. Então, a gente está vendo que é a inovação, né, André? A inovação nunca para. Especialmente com o volume de dinheiro que está sendo colocado em tudo isso. E o interesse de tanta gente para criar alternativas e tudo mais. E eu, por exemplo, tenho usado bastante os modelos chineses, o Kimi, DeepSeek, e eles estão ficando muito bons. O Kimi está criando o Kimi Claw, então tem o OpenClaw que já, Sim. já instala, o harness dele no computador é super legal. Então, Eu gosto veremos surpresas eu aí. gosto ainda das propostas das Big Techs, eu gosto muito do pacote ali do Olhama, de usar o Gema. E aí você tem as skills, né? Que, enfim, quem entende um pouco mais aí de vibe codar, sabe que você baixa uma skill, às vezes um modelo barato, que gasta pouco, É consegue isso. desempenhar bem, né? Uma função que você precisa. Então ainda tem jeitos de fazer
contornar ali É as isso. limitações dos modelos. Você não precisa de tudo aquilo de token para Não conseguir uma... precisa. E a gente está vendo isso, não é o poder do modelo, quando a gente coloca esses outros elementos, o contexto, a memória, o hardness, o modelo, às vezes eu plugo o modelo chinês, como, por exemplo, a própria FIM, aquela aquele produto lá da Intercom, que Uhum. era um SaaS, ele criou um modelo de vendas lá, um assistente para ajudar a vender, atender o cliente. Esse modelo eles criaram dentro de casa, assim como a própria Cursor tem o 2.5 lançou agora, que é muito mais barato do que queimar os tokens aí do Sonnet ou do Opus. Então, assim, a gente está vendo alternativas surgirem, e isso é o legal do momento que a gente Sim. vive. Eu não consigo dizer que ninguém é o vencedor ainda. Não sei se você concorda. Eu acho que eu vou comentar essa, mas eu ia falar, você não quer já conectar com a da infra? Porque daí a gente vai É, pro... eu vou entrar aqui. Então, Então, e quando a gente fala, na verdade eu sei quem são os vencedores, né? São os caras que vendem pá e picareta para a gente construir tudo isso, que são os caras de infra. E tem uma notícia aqui que a Gartner fala que a gente está falando aí de um total de infraestrutura, uma alta de 47% em relação a 2025, sendo que quase metade disso vai para infraestrutura. A gente está falando de 2,6 trilhões de dólares em IA só em 2026. É um negócio que a gente nunca viu antes. Não tem acho paralelo que dá para dizer que se você é brasileiro, você não viu isso no PIB, né? no PIB. É um número gigantesco e mostra assim que a conversa toda de modelo, empresa de software e tudo mais, ela é bem menor, né? Ela é bem Ela menor. é outra, enfim, ali são os meninos brincando contra, enfim, os adultos de verdade na sala. Porque eu acho que a questão da infraestrutura, ela não envolve só também a conversa de engenharia de laboratório, né? Ela é política pública, ela é expansionismo das nações, de quem domina, de quem controla, é uma ocupação geográfica, tem impacto social, tem, enfim, a conversa Energia, enfim. tudo entra nessa conta. E aí a gente tá falando, aí sim a corrida, né? Dá para comparar com corrida espacial, dá para Dá. comparar com corrida energética, petróleo, é uma disputa de verdade. E é dessas que fazem movimentar o mercado inteiro. Quando começa a ver esse investimento para data center, você vê empresas como Samsung tendo recorde de produção, de fábrica, de distribuição de bônus. Você vê toda aquela indústria de memória da Coreia do Sul bombando, né? Virou já culturalmente lá para os sul-coreanos, trabalhar nas três grandes de chips lá virou sonho de qualquer pai e mãe que o filho trabalhe lá, porque vai se tornar um bom partido, né? Porque tá com o futuro garantido. Então esse tipo de transformação é diferente do Vale do Silício ali, que é da É região. Porque diferente. eles escalam mais com menos, né? É Agora, isso. construir, você tem que ir lá negociar com É. onde você vai instalar seu data center, vai ter que, enfim, ter um movimento maior. E eu acho que e uma crítica que está aparecendo desses grandes é, Big Techs aí, Amazon, Google e Microsoft, todo mundo, é que esses caras sempre geraram muito caixa, muito dinheiro, e sentaram em cima do dinheiro, faziam recompra de ações e tal, e agora estão pegando tudo que eles geram, basicamente, e colocando a serviço dessa infraestrutura astronômica. Pode ser um desvio e volta depois ou pode ser duas coisas, né? É um desvio e depois a criação de valor vai compensar isso, e eles passam a voltar a gerar um monte de dinheiro, ou eles vão ter que corrigir isso porque eles gastaram demais. Mas eu não sei como é que você enxerga tudo isso. Isso aconteceu dos anos 2000 ali, 2010, com fibra ótica, né? É, tinha Muitos, mais fibra ótica do que. exatamente, enfim, ficou ociosa, mas depois veio todo o boom de aplicativos, streaming, conteúdo, e precisava daquela velocidade, então ela foi ocupada. Hoje a gente tem ali, hoje já não tem mais previsão de um crescimento de investimento nessa infra, né? Porque ela foi toda, foi uma infraestrutura que foi toda investida e aproveitada. Hoje não cresce mais tanto essa banda para conteúdo, então tá tudo ok. Talvez IA experimente esse vazio ali, tem data center demais, também não sei, né? Porque à medida do que a gente percebe que quanto mais data center tem, melhor fica a IA, mais precisa, mais capacidade ela tem. E a gente nunca experimentou esse mundo onde os computadores ficam eternamente ligados e processando, né? É essa conta que todos os executivos falam, né? A Exatamente. gente tem esse mundo assim, as pessoas vão para o trabalho, ligam e começam a debandar esse serviço.
mas a gente não tinha esse mundo onde você vai embora e ele continua processando, gerando valor, construindo, conectando e pensando. Então talvez essa infra seja realmente necessária. E aí acho que, enfim, tem países que vão se aproveitar disso e o Brasil é um deles, né? A gente ao menos quer ver uma movimentação até política. Tem o plano de data centers do Brasil, tem o Redata, que era um programa, uma regulação para baixar os preços de importação de hardware. Acabou não acontecendo, mas o setor conseguiu ali, junto com o Senado, uma alternativa, uma discussão de um PL que consegue reduzir isso por importações, quase como uma compra em grupo ali para o setor. E isso vai garantir ainda um pouco do desenvolvimento do que precisa. A gente tem alguns polos aí no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, principalmente em Ceará, que é o maior, por onde passam os cabos de internet. Enfim, já vem o data center do TikTok, né? O Brasil tem essa coisa de consumir muito vídeo, conteúdo, e aí vai ter um data center aqui para diminuir essa latência, poder alocar melhor, custar menos. Aí a empresa consegue oferecer um produto melhor, um serviço melhor, e isso ajuda também a economia de pagar brasileiros que produzem conteúdo, dos anunciantes. Também melhora um pouco da nossa capacidade de oferecer esse conteúdo para fora, né? Existem países na África que são dependentes dos cabos no Brasil e do conteúdo que o Brasil produz. Loucura, né? Então, começa o Brasil a se tornar um protagonista ainda mais do sul, né? Do sul global. E tudo isso acontece nessa movimentação de IA, nesses investimentos de infraestrutura. E falando em infraestrutura, tem o cara que é hoje a maior empresa do mundo, NVIDIA, que é o nosso personagem que a gente estava falando antes, o Jensen, que você teve a oportunidade até de estar aí, não só no evento da NVIDIA, mas na press conference aí com o Jensen e outros caras. E depois eu quero que você comente um pouco aí como é que ele é. Mas a NVIDIA, que criou esse conceito da GPU, foi um empacotamento de marketing muito bem feito, né, com toda a CUDA, né, a camada de programação em cima, foi um negócio brilhante, uma jogada de mestre, de estratégia, mas agora eles querem entrar com o meu almoço da Intel e outros players aí para produzir CPUs. Comenta isso aí pra gente, André, o que significa isso estrategicamente? Acho que é a conclusão da construção de um império, né? O Jensen já faz um tempo que tem acertado todas. Eu acho que é difícil às vezes olhar para o que ele fez e de todas as decisões de negócio, ali, até as que eram fracassadas, o quanto ele conseguiu, o quanto foi sorte, o quanto foi uma decisão de executivo mesmo, né? Tem um exemplo que eu gosto muito, que é na época que eles começaram a fazer as GPUs para celular, que era. Enfim, estava começando os smartphones ficarem bons o suficiente para rodarem jogos, né? Eles faziam já as GPUs para computadores, a videogame, já tinha parceria com a Microsoft no Xbox. Eles começaram a fazer o Tegra, que era um chip parrudo ali para smartphone. Ninguém tinha aquilo, nem o celular rodava jogos 3D com qualidade, mas não vendeu bem, ninguém queria jogar 3D no celular, não era uma demanda. Ele imediatamente percebeu que aquele chip era bom o suficiente para colocar nos carros elétricos que estavam ficando inteligentes na época, que vinha logo na sequência era a Tesla e outros fabricantes, e aquilo lá se tornou um mercado gigantesco de imediato. Foi o que permitiu que os carros ficassem mais inteligentes, viraram computadores, né, sobre rodas. E em algum momento foi um fracasso, mas imediatamente foi acertado para ser um grande acerto ali de domínio de mercado. E acho que agora tá acontecendo, tem outros desses movimentos. E assim, a Intel já tá mal das pernas tem um tempo, né? Acho que eles perderam ali na disputa com a CPU Gamer, né? A AMD veio com mais potência, mais barato, no momento onde o hardware ficou caro ali na pandemia, todo mundo migrou para AMD. Acho que Perderam a onda do mobile, né? total. E aí MediaTek, tem Qualcomm ali dominando, não foi a deles. E acho que também foi uma empresa que parou de olhar um pouco, se fechou em poucos produtos, né? E não diversificou. Viu o setor todo de computadores, enfim, notebooks, laptops, viu encolher e continuou oferecendo a mesma coisa, né? E agora precisa ceder essa capacidade de produção aí para NVIDIA. E acho que é mais um acerto também do Jensen, porque ele fecha o ciclo, né, do que precisava ser feito ali. Talvez em algum momento ele entre na memória
É. memória RAM também, e aí ninguém mais precisa comprar nada fora Não da lojinha duvido, do Jensen. não duvido, não duvido. E, bom, a gente falou do Brasil, e você falou do plano aí de nacional, né, e de uma vantagem, né, política até, porque tem um incentivo para a gente se tornar um player relevante de IA, mas a gente está falando das rodadas de empresas que são puras de IA, e não são aquelas wrappers de IA, ou você coloca IA no meio, e tal. E a gente teve uma recentemente, que foi talvez a primeira, né, empresa pura de IA, mas você estava me comentando que tem nomes que a própria NVIDIA está acompanhando aqui do Brasil e a gente acaba não ouvindo falar. Comenta aí, André. Não, eu tive a oportunidade de ir em março no principal evento de novidades da NVIDIA em São José ali, é o finalzinho é os fundos da Bay Area ali onde fica, depois que passa Palo Alto, que fica a Apple, você vai lá pro fundo, tem uma cidade bem planejada ali, São José, que, enfim, é para quem precisa de espaço, né? No caso da NVIDIA, eles precisam de bastante. Não é a mais das charmosas ali da Bay Area, mas Acho que é a maior, né? é, Ali no, mas para quem precisa de espaço, e a NVIDIA fez ali um evento, o Jensen fez aquele espetáculo de apresentação. Acho que hoje talvez ele seja o executivo que mais domina isso, né? Depois a gente talvez depois do Steve Jobs abriu um espaço ali para quem é fazia verdade. a melhor apresentação de palco. O Jensen é esse cara hoje de jaqueta de couro, como manda o personagem dele. E ali ele prometeu, acho que uma demanda de US$ 1 trilhão, enfim, dizendo que a empresa ainda é pequena do que ela pode chegar. E depois disso, enfim, fez vários anúncios ali dos novos hardwares, trouxe aquela cena clássica, ele vem segurando as placas, o que vai ser cada um. Ele mostrou no telão um painel gigantesco, cheio de nomes de empresas do mundo inteiro, cada uma nomeando a função, o que fariam, quais tecnologias usam, e tinha ali uma parte com empresas do Brasil, e só 2 nomes ali, que eram a White Labs e a Neospace. 2 startups pequenas, acho que dá para a gente considerar, ainda estão ali no momento de colocar os seus produtos no mercado, os primeiros clientes comprando, mas a Neospace é uma empresa de modelos fundacionais para o mercado financeiro, então usa dados bancários para treinar IAs, então é uma IA que não vai alucinar em outros caminhos, ela só usa dados bancários, dados de financeiras, contratos, e aí consegue fazer essas respostas, então é um outro tipo de IA. E a White Labs é uma empresa que usa o modelo de soberania, é um modelo brasileiro, usa o português, chama Amazônia e o Patagônia, que são 2 modelos nacionais, e aí eles são uma oferta que parece mais interessante para governos, né? Se o governo precisa colocar IA, melhor usar uma IA nacional, que é treinada aqui, que está guardada aqui. Então, são duas empresas que foram impulsionadas pela NVIDIA, têm acesso a data center deles para treinar os modelos, e é uma aposta com assessoria, com consultoria da NVIDIA, e está dizendo que o Brasil é um local posicionado para competir nesse cenário global, né? Então, são empresas que já conseguem ter clientes fora. Por exemplo, a Neospace já é considerada uma empresa global, porque os clientes estão mais fora do Brasil do que dentro. Olha aí. Então, é legal de ver, assim, mesmo lá no meio de todas as empresas do mundo inteiro, tem 2 empresas nomeadas pelo Jensen ali apresentando no palco. É isso aí. E você ouviu primeiro aqui no Growthaholic. Você ainda vai ouvir falar dessas empresas e vamos trazer os empreendedores depois Com aqui certeza. para conversar, que eu acho que é muito legal. E falando em Brasil, né, a gente ah, tá vendo, né, essas empresas surgindo, esses mercados aí, mas tem ainda não chegou aqui essa moda de demissões, né? O CEO chega, anuncia, faz layoffs aí, e aí faz uma carta dizendo, não, pessoal, IA é revolucionária, estou demitindo aqui tantas mil pessoas. A mais recente aqui nossa é a da Cisco, a Cisco aí de redes e tal, está demitindo 4.000 pessoas, mas a gente viu várias cartinhas aí já e comunicados, eu assumo a responsabilidade, eu como CEO, Jack Dorsey, todos esses caras. Como é que você avalia isso, André? Você sendo da mídia e ver todas essas IA mesmo, o cara teve um boom de contratação lá em 2021 e o cara tá meio que dando isso como desculpa, ou algumas de fato têm a ver com IA. Eu sinto que tem
tem exatamente as duas coisas acontecendo, né? Tem essas demissões em massa, elas acontecem também nos ciclos específicos de balanço, né? Depende de qual momento do balanço a empresa tá, aparecem esses ajustes. Eu acho que a justificativa por conta de automação, é por conta de inclusão de IA, ela ainda talvez não esteja tão sólida. A gente tem alguns estudos, consultorias já levantam isso que ainda não dá para medir que a empresa ficou tão eficiente assim que ela consegue demitir. Então a gente talvez esteja vendo o cenário mesmo de enxugando um pouco do que inchou da empresa, né. Também tem ajustes, às vezes, você tem conflitos acontecendo no mundo, você tem também esses aportes de infra, você não sabe se o dinheiro que vinha para sua empresa vai continuar vindo. Então você já se prevê um pouco, se antecipa um pouco e aí coloca um pouco a empresa no trilho de volta, esperando aí esse cenário que você não sabe. Agora, talvez empresas digitalizadas que são ali De de ponta, né? ponta, com certeza isso já está em outro nível, né. Tem sim, a empresa às vezes já dá como benefício para o funcionário um pacote de token anual para É. ele usar em agentes, talvez eles consigam fazer isso. E aí vem esse novo profissional aí, né, que é esse super performático que usa de alta performance e usa agentes de IA para fazer suas tarefas diárias que não precisa nem de equipe, né. Talvez isso já esteja em algumas refletindo, né. É. Ou se espera já que isso aconteça e aí você já demite para forçar um pouco Para a barra, né. forçar, é. Eu concordo com você, André. Eu acho que existe, obviamente, o cara fazendo um AI washing aí para dar uma notícia, mas a gente vê algumas empresas postando, tendo resultados recordes de performance naquele quarter e, ao mesmo tempo, fazendo demissões. E eu acho que isso é É. muito mais, para mim, plausível se o cara é realmente uma empresa de ponta e descobriu como fazer as tarefas aí. Mas eu acho que pode ter os dois casos. A gente usa a IA no dia a dia, a gente sabe que, pô, ela consegue fazer coisas incríveis e é muito menos o que ela dá para fazer hoje do que como a gente usa, né? De como a gente coloca ela para rodar. E se o cara efetivamente colocou e todo o produto dele é tecnologia, todo o produto é digital, eu acho que pode ser plausível. A gente ainda não viu Uhum. isso chegar no Brasil, né, É, André? mas a gente já tem esse cenário de gente que já bateu no teto da conta ali de tokens, né. O Satya apareceu recentemente falando ali de que vai retroceder um pouco no incentivo de uso de IA para não estourar demais. O CEO do Uber também veio, falou que já tinha gastado tudo, né, no começo do ano, Tudo, no primeiro semestre todo o já foi budget. tudo. É, E tem empresas que é preciso olhar também, porque o processo para automatizar, para colocar IA no meio de uma tarefa, às vezes ele demora mais do que se você tinha colocado uma pessoa para conversar com outra, né. Então esse caminho ainda está sendo feito. Às vezes eu já vi, a gente até contou uma história recente na Exame, eu acho que, enfim, a gente pode colocar ali com uma nota extra ali para quem está ouvindo, eu não vou lembrar exatamente qual era a empresa, mas, eles retrocederam no uso de IA, porque o custo aumentou e ficou um processo mais truncado, você não tinha como negociar com a IA ali o que pessoas fariam na conversa. E ainda também tem isso, né, as empresas também estão revendo não só a demissão, mas o papel das pessoas dentro do trabalho, né. exato. E isso é novo, isso é diferente, isso talvez inclua mais diálogo, mais comunicação, mais o tete a tete ali, para que isso talvez tenha valor e gere mais negócio também, né. E eu acho que, existe, obviamente, a conta tem que fechar. Se eu tô, imagina só, que eu tô gastando um monte com token de programador e estoura meu budget de IA. O que que eu entreguei nesse período? Existe um limite de software que eu posso entregar que possa ser absorvido Sim. pelo mercado. Então, assim, tem um teto de um ponto ótimo entre a produtividade que eu tenho, que é incrível para desenvolver software, por exemplo, e quanto retorno eu tenho daquilo, porque a gente pode produzir infinitas linhas de código e aquilo não resultar em benefício financeiro, né, para o negócio. Eu acho que é mais ou menos isso que não é porque você pode que você deve fazer. Eu acho que a gente vai ver, não tem benchmark, fala assim, olha, o André deveria gastar X de tokens e fazer o trabalho de 5 pessoas. Não existe essa Uhum. equação ainda e eu acho que a gente vai começar a ver. E eu acho que isso linka com a última matéria que a gente vai comentar, que é o nosso amigo Michael Burry, quem viu aquele filme The Big Short, lá é o cara que previu toda a crise do subprime, apostou contra, ganhou dinheiro e tudo mais, e ele aparecia e desaparecia no Twitter, e depois ele criou o Substack dele,
e começou a apostar. E ele é um, assim, crítico ferrenho dos investimentos massivos, daqueles trilhões lá que a gente falou, que estão sendo investidos em IA. E ele compara muito com, você até mencionou, André, os anos 2000, aí, ah, e eu não sei, eu acho que hoje a gente está vivendo coisas diferentes, as coisas podem ir para qualquer lugar. Como é que você enxerga isso, você tendo acesso a tantos analistas e visões de mercado? Eu sinto que nenhum deles sabe. Nenhum deles É, sabe. a gente pergunta e aí é disputa de narrativa. Se você está comprado, se você está vendido, você defende uma ou outra análise. O curioso, assim, quem acertou tanto já no histórico, assim, como o Burry tem talvez, eu acho que mais crédito, né, numa previsão. Já, o cara já não é mais um oráculo ali que tenta acertar, né? Ele consegue fazer previsões baseadas no histórico do que se comporta o mercado. Mas assim, existe assim um autofinanciamento muito dependente, né? Acho que o pessoal chegou a ver, quem acompanha o noticiário de tecnologia já viu aquele, até foi um quadro que a Bloomberg fez de quanto cada dinheiro, o dinheiro que sai de uma empresa e entra na outra, enfim, é um círculo ali, né? De É cai isso, Nvidia no meio e todo mundo se conectando um pouco com esse fluxo de capital. Mas a gente tem um cenário ainda do desdobramento disso, assim, quando essa exatamente. tecnologia começa a penetrar os outros ambientes, da mesma forma, assim, a gente tem um cenário muito próximo, que foram todas as aberturas de IPO, as capitalizações de startups nos primeiros 10 anos aí dos anos 2000, depois do advento dos aplicativos, né? O Brasil experimentou isso também tardiamente, então a gente também vai aqui ver essa capacidade da IA, talvez um pouquinho mais tarde, mas a gente viu todas as unicórnios que surgiram disso, que são empresas hoje que estão presentes no nosso dia a dia, né? Vai de iFood, vai de Uber, vai de empresas de saúde, fintechs, todas as fintechs hoje que mudaram Pô, como a gente compra, gasta, usa dinheiro. Eu acho que IA vai repetir um pouco disso, então eu não vejo. E assim, foram criados desde o crash da bolsa mecanismos, né, de segurança, assim. Talvez eles consigam agora segurar um pouquinho é dessa. isso. Eu acho que a aposta aqui é, se o mercado ele é tão grande, a oportunidade é tão grande quanto eles estão prevendo, e em quanto tempo esse mercado vai ser aproveitado por essas tecnologias, né? O pessoal brinca que o cara previu 10 das 2 últimas crises que nós tivemos, quer dizer que basicamente anunciando crise também aquilo que você falou das narrativas. O que a gente tem que fazer aqui é, obviamente, monitorar com muita atenção, porque impacta todo o mercado e todos os nossos negócios. E com isso, a gente chega até o fim desse episódio. Eu queria agradecer o André aqui por enriquecer tanto esse episódio, trazer tantos insights. Você curtiu, André, de falar sobre Super, isso? foi um prazer, eu acho, enfim, é bastante coisa, algumas coisas às vezes a gente esquece, né, no meio de cobrir tanto todo dia, mas acho que também é legal de fazer um convite para vocês de acompanhar isso no noticiário aqui na Exame. A gente tem, enfim, uma equipe super dedicada e super interessada em tentar esclarecer, além de entender para si próprio, ainda explicar para o leitor. É um trabalho que a gente gosta bastante de fazer. Enfim, espero poder voltar outras vezes aqui para a gente conversar mais. Certamente. E você vai decidir aqui se você gostou ou não desse formato. Eu gosto muito porque a gente que está imerso nesse mundo de IA, lendo o dia inteiro tecnologia, startups, para a gente é normal, várias coisas que a gente debate, mas para a pessoa que às vezes não está dentro da nossa bolha, não tem acesso a opa, não tem acesso a tanta informação que a gente acaba divulgando aqui, e pessoas como o André, que passa o dia inteiro estudando, vendo, podem nos trazer pontos de vista super interessantes para gerar insights para nossa empresa, para gerar qualquer outro insight aí de inovação para o nosso negócio. E, obviamente, já fica o compromisso aqui, a gente vai voltar e falar sobre os IPOs dessas grandes empresas aí de AI, porque esse é um tema, assim que elas submeterem a sua papelada, a gente vai fazer o breakdown e trazer para vocês aqui como é cada um desses negócios, como o André falou, são bem diferentes entre si, e a gente vai entender as particularidades desses dois, mas a gente está vivendo uma coisa muito legal, e eu acho que vale reforçar esse dado que o André mencionou. A gente está falando de um investimento em IA hoje global que é maior do que o nosso PIB
do Brasil. Então a gente tem que acompanhar tudo isso com muita atenção e todo o resto que vem junto com essa notícia. Se você curtiu, tem mais algum insight, quer compartilhar alguma coisa interessante com a gente, marca a gente nas mídias sociais que a gente adora, segue o Growthaholics no Spotify e no YouTube e, obviamente, acompanha as mídias da Exame, aqui como o André falou, tá o dia inteiro postando sobre esses temas. Valeu e até a próxima!